Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o tema de hoje são as dinâmicas psicológicas baseadas no modelo da psique desenvolvida por Carl Jung. Vamos perceber como essas dinâmicas se desenvolvem na psique e a importância de compreender o seu funcionamento. Jung desenvolveu um modelo de psique usando como metáfora para explicar as dinâmicas psicológicas o teatro grego. E assim a gente pode observar o movimento, dos personagens psíquicos que entram e saem de cena. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, clica no sininho para subscrever no canal. Toda semana tem um vídeo novo. Se você tiver dúvidas, sugestão de tema, posta aqui nos comentários que eu vou responder a todos. Combinado? Então bora lá? Vamos imaginar um teatro. Existe uma separação. De um lado está a plateia e o palco, onde as cenas acontecem, que é o consciente. E por trás das cortinas e do palco é o inconsciente. No consciente, temos dois importantes personagens, que são a persona e o ego. O ego, ele é como se fosse ali o diretor da cena, né? Depois o termo persona vem do grego e representa a máscara do ator. Essas máscaras, elas já estavam pré-figuradas e informavam sobre o papel que aquele ator estava desempenhando. Por exemplo, o vilão, a mocinha, a máscara, ela era animada pela voz amplificada do ator. Não temos apenas uma persona, temos várias. A persona é uma representação do ego e elas servem para nos adaptarmos em diferentes contextos, né? Então a persona é um eu social, é um personagem que criamos para nos relacionar com o exterior. Por exemplo, se eu estou em casa com os meus filhos, eu estou no meu papel de mãe. Se eu estou no meu trabalho, eu estou no meu papel de profissional. Se eu estou com os meus pais, eu estou no meu papel de filha. Se eu estou com meu marido, eu estou no meu papel de esposa ou com os meus amigos em eventos sociais. Eu estou sempre usando uma máscara adequada para desempenhar um determinado papel. É consciente. Nós escolhemos a persona, ou seja, aquilo que eu quero mostrar de mim naquele contexto, né? Ou a forma como eu quero ser vista naquele contexto. Tá? Então a persona é como uma roupa psicológica, né, que a gente usa para nos representar, para representar o ego. O ego é o diretor da consciência. Ele é que fica ou é o que deveria ficar ali mais tempo em cena. Ele está dividido em 4 partes que representam as 4 funções da consciência. Portanto, ele exerce, né, uma função que é muito específica e diferente em cada um de nós. Todos nós temos as 4 funções da consciência, que são pensamento, sentimento, sensação e intuição. E o cruzamento dessas 4 funções vai determinar a forma como você vê, lida e interpreta a realidade, né? Como você se relaciona com o exterior, o interior e também com os outros, né? E aqui a gente já pode falar num primeiro filtro que limita e condiciona bastante o ego. O ego está associado à personalidade, quem você é, o seu temperamento e a forma como você prefere interpretar, pensar e agir na realidade. É a vontade, o querer, o fazer, são os seus desejos, as memórias, né? E é também a sua capacidade de reflexão. Tá? Apesar de ser condicionado, a gente pode dizer que o ego ele possui algum livre-arbítrio, né? É a nossa consciência. Atrás da cortina é a zona do inconsciente, onde estão outros personagens que o Jung chamou de subpersonalidades, que de vez em quando entram no palco e roubam a cena. Esses personagens do inconsciente são a sombra, os complexos, ânima e ânimos. Ânima e ânimos, eles são os arquétipos contrassexuais da psique. Por exemplo, se eu sou uma mulher na minha persona, no meu ego, tá? Eu tenho o ânimos, que representa o princípio masculino que opera na psique das mulheres. No homem é a ânima, né? O princípio feminino. Né? Eles fazem o equilíbrio dessas polaridades, como lá no símbolo do Yin Yang, né? Então, o inconsciente, ele está dividido em 2 partes.
o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é formado por conteúdos que foram esquecidos, reprimidos ou por percepções que não foram assim de todo relevantes, né? Então, é de natureza pessoal, tem a ver com as pessoas que nós conhecemos e também com as percepções que nós tivemos das nossas próprias experiências que já passaram pelo filtro do consciente. Depois no inconsciente coletivo estão os arquétipos. São disposições vivas e ativas que trazem um determinado padrão de comportamento e são também energia psíquica que influenciam os nossos pensamentos, sentimentos, ações, né? Então, os arquétipos, eles são um depósito herdado de toda a experiência do que é ser humano desde os primórdios, desde que nós éramos macacos. Então, todo aquele conteúdo que foi retirado da consciência e armazenado no inconsciente pessoal, portanto, traumas, medo, vergonha, culpa, frustração, todas as memórias vão se ligar a um determinado arquétipo, que pode ser da mãe, do pai, da criança, do velho, e essa ligação vai formar os complexos, né? E esses complexos são as subpersonalidades que de vez em quando roubam a cena no palco da vida, né? E geralmente coloca a gente numa situação assim um pouco embaraçosa. Então, todos nós temos complexos, né? Eles possuem alguma autonomia e estão associados a uma forte carga emocional. Então, sempre que alguém ou alguma coisa que acontece toca nessas memórias, nesses traumas do passado, ativa um complexo que entra em cena. Isso é importante para a gente perceber que não temos assim o controle da nossa mente como a gente pensa, né? Por vezes o ego, ou seja, a consciência, perde espaço e é dominado, ele é possuído ou influenciado por um desses complexos. Tá? Então, por exemplo, acontecimentos exteriores que fazem lembrar alguma situação chata com a mãe vai constelar o complexo materno e provocar uma reação emocional. A gente perde o controle, perde a cabeça, né? O ego ele sai de cena e entra ali um complexo, né? Ou uma subpersonalidade do inconsciente que vai falar e agir como se fosse você. Mas você sabe que numa situação normal você não diria e nem faria certas coisas, né? Então sempre que reagimos descontroladamente, irracionalmente, segundo Jung, estamos sob a atuação de um complexo, né? E depois o inconsciente pessoal está povoado desses personagens psíquicos, né? Também no inconsciente estão as emoções e os instintos, né? Portanto, são reações, né, emocionais e instintivas que estão fora do controle da consciência, não estão ligados às nossas experiências pessoais, não foram esquecidos ou reprimidos sequer, já estavam lá desde sempre, né? Importante quando falamos de inconsciente pessoal e coletivo é que os conteúdos pessoais que fizeram parte da sua vida, da sua história pessoal, estão no inconsciente pessoal. O inconsciente coletivo é coletivo, quer dizer, não tem nada de pessoal, é impessoal, universal e é comum a todos os seres humanos. Nós herdamos, né, que são os arquétipos, né? E os arquétipos, eles trazem toda a informação de um padrão de comportamento. Por exemplo, nós sempre tivemos mãe e pai, união e separação, morte e renascimento. Cada um desses padrões de comportamento é, por si só, um arquétipo. Um bebê, quando ele nasce, ele mama. A mãe não teve que ensinar o bebê a mamar. Ele sabe, é um padrão de comportamento, é uma resposta automática, independente da experiência pessoal, né? Por isso, é muito importante conhecer os arquétipos, né? Conhecer os mecanismos de funcionamento desses arquétipos, para você poder, então, direcionar e, de alguma forma, intervir naquela dinâmica que se repete toda hora, né? Que é um padrão, né? Porque senão você fica em piloto automático a vida inteira, né? Não evolui ou evolui pouco. Não temos acesso direto ao arquétipo.
temos acesso às imagens arquetípicas, que não são os arquétipos. Mas como assim? O arquétipo da mãe, ele se expressa em diferentes figuras. Por exemplo, na nossa cultura é a Virgem Maria. No Oriente, são outras deusas que representam a mãe, certo? Aquela imagem traz um conceito, uma informação. Quando você olha para aquela imagem, você associa a mãe. Mas a imagem não é a mesma, ela muda em diferentes culturas. E há várias formas de representar o arquétipo da mãe. Então, nós temos acesso às imagens arquetípicas que representam um determinado arquétipo e traz toda uma série de informações, de atributos, de características que estão ali contidos naquela imagem, né? Quando pensamos em mãe, surge logo uma imagem. A gente não consegue pensar em mãe de uma forma abstrata, né? Se eu pedir para você, faz aqui o desenho de uma mãe, provavelmente você não vai desenhar um símbolo abstrato, sei lá, uma mandala, né? Você vai desenhar o corpo de uma mulher, uma barriga, uma criança no colo. Então, o arquétipo ele traz uma forma em potencial do que é ser mãe. Depois, na realidade, vamos nos relacionar com pessoas reais que vão espalhar essa forma. A mãe, a tia, a avó, né? E através dessas pessoas, criamos a imagem arquetípica do que representa a mãe para nós, né? Esta é a relação entre arquétipos e complexos. É na relação com as pessoas reais que os complexos eles são criados. Muitas vezes, o que acontece é que a imagem interna que você tem de mãe ideal não coincide com a experiência que você teve com a sua mãe. E aí que começa o conflito. O complexo ele está ligado a um arquétipo. Por exemplo, o complexo da mãe está ligado ao arquétipo da mãe. Então, o arquétipo ele tem uma estrutura que é coletiva, né? Existe aquilo que é universal e representa, por exemplo, né, o arquétipo da grande mãe, que é um potencial de comportamento. Agora, se a relação com a sua mãe era difícil, você vai associar mãe à imagem interna que você criou de mãe, que tem coisas da sua mãe, da sua tia, da sua avó, das outras mães que você conhece, das mães que você vê nos filmes, nas novelas, e toda essa informação que você vai coletando do que é mãe fica associada a uma imagem. E aí sempre que você vira uma imagem que representa a mãe, você vai associar a sua experiência pessoal com todas as mães que já passaram pela sua vida. Algumas vão se encaixar melhor ou pior com a imagem arquetípica que você tem, né? Então, a gente nota isso claramente nas relações, naquelas relações, né, de amor e ódio instantâneos que a gente sente por algumas pessoas. E depois temos o self, que é a estrutura mais profunda da psique, né, que é considerada a zona do mistério, do desconhecido. Né? Também é conhecido como o eu superior ou a centelha divina. Né? O self, ele é o centro da nossa psique total, é o arquétipo que une, que integra todas essas estruturas, todas essas partes de nós. Né? E assim como no arquétipo, nós não temos acesso direto ao self, ainda menos, né? Porque no arquétipo a gente tem acesso às imagens arquetípicas, ao self nem isso. Né? A única forma de conectar com o self é estar atento às intuições, insights, fantasias, devaneios, aos sonhos, né? O ego, ele é o centro diretor da psique consciente que representa uma pequena parte da nossa psique total. Né? Na imagem lá do iceberg, usada na psicologia clássica, é só aquela pontinha, né, que a gente consegue ver, enquanto o self, ele é o centro da nossa psique total. Depois esses dois centros, né, eles se alinham, então a gente tem aqui o ego no centro da consciência e aqui o self no centro da psique total, e esses dois centros, eles se alinham e formam um eixo, não é? De comunicação, e é através desse eixo, chamado eixo ego-self, que você consegue
se conectar com a sua essência, descobrir o seu propósito. Agora, se esse eixo de comunicação não funciona muito bem, se ele não comunica, quem assume o comando é o ego. E o ego, ele está condicionado em responder às exigências do exterior, que é pagar as contas, sustentar os filhos, ter conforto, estar na moda, né? Por isso que é muito importante conhecer um pouquinho de todas essas dinâmicas que acontecem na nossa mente quando estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento pessoal, quando a gente está buscando a nossa transformação, né? O Jung dizia que nós achamos que é real só aquilo que a gente pode ver e esquecemos todos esses conteúdos inconscientes que nos influenciam, né, e que interferem na nossa vida. Voltando lá na metáfora do teatro, a cortina faz a separação entre o consciente e o inconsciente. No consciente é onde nos relacionamos com o exterior, com as pessoas, com os objetos e com todas as situações que acontecem. E aí depois a gente fica com a ilusão de que essa é a realidade, que só essas coisas são reais. Mas a verdade é que também temos objetos internos que nos influenciam tanto quanto o externo, né? Todas as nossas reações, atitudes, sentimentos, pensamentos também participam dessa dinâmica psicológica, né? Isso fica claro quando o ego sai de cena e entra outro personagem que foge totalmente ao controle do ego e assume a cena, né? E aí, muitas vezes, colocando a gente numa situação difícil, né? Ou constrangedora. Isso acontece, por exemplo, quando a sombra entra em cena, né? A sombra, ela contém todos os conteúdos que foram retirados da persona e do ego. Portanto, tudo aquilo que você quer ser e não é, tudo aquilo que você é e não queria ser, tudo aquilo que não é socialmente aceito que você seja, tudo que não é permitido, tudo aquilo que você queria ter e não tem, ou que você tem e não queria ter, e todos esses conteúdos reprimidos no inconsciente estão personificados na sombra. Então, quando esse personagem assume a cena, ainda que por alguns instantes, geralmente traz algum estrago. Todas essas dinâmicas são importantes de serem compreendidas para que você seja capaz de identificar esses processos psicológicos durante o seu processo de transformação, né? A transformação, ela não é instantânea, não é imediata, é uma jornada, é um caminho. Jung falava em circunambulação. A jornada é circular e para cima e não tem fim. O que interessa é a jornada, é tudo aquilo que você aprende e que vai te transformando ao longo dessa jornada. É um processo evolutivo de crescimento, de experiências, e depois que você cresce, que você expande, já não volta mais a diminuir, né? Então é um crescimento também espiritual, na medida que a jornada te leva à conexão com o self, com o si mesmo, né, que é o arquétipo de Deus, o eu superior, a centelha divina, que está no centro e no comando de nós, né? Vale a pena sempre referir que Deus nunca foi objeto de estudos do Jung, né? O Jung, ele se interessava pelo fenômeno psicológico da experiência com a divindade, né? E das manifestações dessas experiências na psique humana, né? O self, ele é o grande diretor da psique, ele sabe mais do que nós, ele manda sinais e mensagens que nós percebemos ou não, né? É o self que coordena essa cena toda inconsciente. Se você está com um problema na vida, um conflito, uma indecisão, né, você pode ter uma intuição, um insight, um pressentimento, um sonho que indica, né, um caminho, uma possível solução. A questão é que andamos muito distraídos com tudo o que vem do exterior. A nossa mente é constantemente bombardeada por todos os tipos de pensamentos, problemas, desejo, trabalho, filho, conta para pagar, televisão. E na maioria das vezes, né, esses sinais acabam que passam despercebidos, né? A psique é um conjunto de várias camadas. A ideia é ir aprofundando nessas camadas. Então a gente começa por diferenciar esses vários personagens psíquicos, conhecer as suas estratégias, o seu mecanismo de funcionamento, para depois aprender a trabalhar com eles de uma forma individualizada,
né? Ou seja, você com você mesmo, né? Conhecendo e se relacionando com todas essas partes suas e também na relação com os outros, né? Ao mesmo tempo. E naturalmente, o seu processo de transformação vai acontecendo. Jung dizia que o objetivo não é ser perfeito, é ser completo. É você conhecer e integrar todas essas partes suas num só, que é você mesmo, certo? Gratidão, espero vocês no próximo vídeo.